primeira coisa que eu vou fazer nessa semana é botar o Alexandre de Moraes na cadeia. Então, assim, ter violado meu gabinete, ter entrado na minha casa e tentando, a gente chama de ficha expedition, tentando achar alguma coisa, nada foi achado e nada será achado. Eu trabalho no meio policial há 30 anos. Se eu fosse bandido, já tinha sido preso no primeiro mês. Então, é algo assim, revoltante, até por conta das prerrogativas que nós temos, no artigo 53 da Constituição, que simplesmente o ministro Alexandre de Moraes, semana passada, ele decretou uma multa de 50 milhões. Muita gente achou que reteu 50 milhões. Se eu tivesse 50 milhões, eu jamais estaria como senador. Eu estaria rodando o Brasil, o mundo, passeando e curtindo. Já estou com 53 anos, eu ia ter, né, aposentadoria, jamais estaria aqui. Então, ele imputou uma multa de 50 milhões. Se eu usar o meu salário de senador, que também está bloqueado, eu levaria 400 anos para pagar isso. Então, é uma penalidade perpétua. Não tem como que isso é feito. Em base de que ele chegou nesse valor? Em base de nada. A não ser que ele tenha lembrado das malas que foram apreendidas no governo passado, né? Tinha aquelas malas do apartamento, que lá tinha 50 milhões. Então, não sei se ele tirou, de onde ele tirou isso. Achou que alguém pudesse me emprestar aqueles 50 milhões para eu poder pagar. Mas, então a gente está recorrendo, aí eu agradeço aqui a advocacia do Senado Federal e até o presidente do Congresso, porque estão entrando tanto a advocacia do Senado na minha defesa, como também o presidente do Congresso contra o STF. Então a situação não está boa e com a sequência de denúncias que estão acontecendo agora, desmascarando esse ministro que vinha com um discurso que, para proteger a Constituição, a democracia, ele desrespeitava a Constituição, eu perguntava, não estou entendendo. Como é que argumento é esse de você proteger a democracia desrespeitando a Constituição? Mas eu queria escutar da senhora, assim, todas as questões que o Brasil precisa saber, que a imprensa não divulga, a imprensa covarde não divulga. Passou a divulgar agora esses fatos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e os juízes auxiliares, porque acabou o dinheiro. O Lula acabou o dinheiro de mandar para as grandes emissoras. As emissoras, então, começaram a bater no Lula e no sistema. Então funciona desse jeito. Quando tem dinheiro, elas ficam quietinhas. Acabou o dinheiro, começa a bater. E eu não vejo, aliás, eu vejo com muita esperança uma caminhada que se iniciou até o fim do ministro. Não tem condições de isso parar, ainda mais que nas pesquisas que a gente estuda na área de inteligência, em quase todos os países democráticos estão seguindo para a direita, para fazer a gestão do Estado ou do país. São pessoas mais habilidosas para fazer gestões. E isso foi um exemplo, tanto é que nos Estados Unidos o Trump começou a aparecer. Quando teve aquele debate, eu estava com a equipe do Marco Rubio, que é um senador americano, que está comigo me ajudando desde 2019, ele virou para mim e falou o seguinte: senador, vamos prestar atenção nesse debate. Se o Trump sair forte desse debate, a chance do ministro Alexandre de Moraes ser preso aumenta e muito. Agora, se o Biden, que é da esquerda, ganhar, sair fortalecido, nós vamos ter mais dificuldades ainda, até porque a OEA ela está sendo conduzida por um grupo de esquerda. Sim. Mas como está tão escancarado os crimes cometidos pelo ministro contra os direitos humanos e infringindo crimes contra a humanidade, que o próprio diretor da OEA falou para mim, não tem como, diante dessa imagem que você está me mostrando, não condená-lo. E como o Trump começou a se fortalecer, todo mundo da OEA começou a querer agora puxar saco do Trump. Então, e o Trump já disse para o ministro, pro senador americano, Marco Rubio, já disse para ele o seguinte: olha, já pode avisar para os brasileiros, o seu relacionamento com os brasileiros, que eu já avisei ao Eduardo Bolsonaro, que na primeira semana que eu assumi a posse como presidente dos Estados Unidos, a primeira coisa que eu vou fazer nessa semana é botar o Alexandre de Moraes na cadeia. E não na cadeia simples, em Guantánamo, que foi onde ficaram os terroristas sendo sabatinados, vamos dizer, torturados, né? O futuro que eu vejo para o ministro não é bom. E vai entrar para a história. São muitas pessoas, assim, eu ficava revoltado de ver brasileiro, só porque é da direita que estava passando o que estava passando, comemorando. Mas comemorando o sofrimento de outro brasileiro. E o comportamento humano é algo que me impressiona, porque quando você repara, se você está no trânsito e sua porta está semi-aberta, toda hora alguém buzina para falar para você que sua porta está quase aberta. Preocupado com a tua segurança. Sua porta está aberta. Sua porta está aberta, o pneu está vazio. Fechou a porta, pronto. Aí quer passar por cima, quer buzinar, te xinga. Então, assim, você não entende isso. E comemorar
o sofrimento alheio só porque é de pensamento diferente, tem uma visão diferente do que é certo e do que é errado. Eu sempre falo a questão do 6 e do 9. Aqui eu vejo 6, você vê 9 aí. Aí vem aquele grupo de, vamos combater a fake news. Bom, quem que vai dizer que é 6 e quem que vai dizer que é 9? Se eu virar o papel, passa a ser 6 para você e 9 para mim. Então, como que se coloca regra nisso? Não existe. Agora, se você ficou ofendida porque eu joguei um 9 para você, pode ser um número que te dê azar, você vai na justiça, na delegacia de crimes virtuais, vai denunciar que você se sentiu ofendida e tal, e vai ter um processo legal e tal, como eu já fiz com vários que me atacavam antes. Então isso é um claro movimento de cercear a liberdade, a censura, porque censura e democracia não existe. E o ministro entendeu que as decisões judiciais dele, estava todo mundo obedecendo, inclusive a Polícia Federal, que aí eu aviso, não é só a Polícia Federal, todo órgão público que está obedecendo essas ordens ilegais do ministro. Ilegais, eu falo assim, tá onde essa lei que eu tenho que entregar o passaporte? Um senador. Não tá, porque o artigo 53... Bom, então ele inventou essa lei, então esse mandado, essa ordem judicial é ilegal. Se você cumprir ela, você está cometendo um crime. Se o juiz auxiliar acatar, também está cometendo um crime. Se aquela assessora, funcionária pública, concursada, está lá batendo, digitando, também vai responder pelo crime. Porque depois de Nuremberg, depois da Segunda Guerra, todos os nazistas, na hora do julgamento em Nuremberg, diziam assim na coisa de Nuremberg: não, eu só matei porque eu estava cumprindo ordens. Porque se eu não cumprisse ordens, o meu comandante iria me matar. E aí a corte de Nuremberg falou: negativo, você sabia que era ilegal e você cumpriu da mesma forma. Então, o seu crime e o crime de quem mandou é do mesmo nível. E todos foram presos. Alguns, acho que uns 20 e pouco pegaram pena de morte. Então isso veio no Acordo de Roma, que o Brasil é signatário, que hoje é a única, a OEA e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal Criminal Internacional são as únicas duas instituições que têm autonomia e legalidade de prender o ministro. Então nós aqui no Senado temos autonomia de impeachmentá-lo, de tirar ele como ministro, e essa corte de prendê-lo. Então o objetivo do próprio Trump é prendê-lo. Não foi à toa que tentaram matar o Trump.